Então, nessa estrutura de seleção, quer dizer, com essa estrutura de seleção, a gente vai conseguir categorizar o resultado. Mas como assim categorizar o resultado? Vê só, esse resultado aqui, ele vai estar aqui com formato numérico, mas eu quero ele em categorias. Como assim categorias? As pessoas de peso baixo, as pessoas de peso saudável, as pessoas de sobrepeso e as pessoas de obesidade. Essas são as minhas categorias. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou converter, né? Eu vou utilizar, como eu tinha falado, a seleção, a estrutura de seleção. Então, vê só, a primeira categorização que a gente vai fazer aqui é com relação ao peso baixo. Então, eu vou fazer assim, ó. Então, lembra que a estrutura de seleção a gente usa um comando chamado if. If quer dizer se. Então, eu vou fazer assim, ó. Se o peso, o resultado aqui do IMC, na realidade, se o resultado ele for inferior a 18,5, eu digo que essa pessoa tem peso baixo. Então, eu vou fazer aqui, ó. Se, então veja só, se é if traduzindo do inglês para o português, significa se. Se o meu resultado aqui, ele for menor, ou seja, inferior a 18,5, tu coloca aqui, ó, 18,5, eu digo que a categoria é peso baixo. Então, vou colocar aqui, ó, cat vai significar categoria, e vou dizer que ela vai ser igual a peso baixo. Então, vou colocar aqui peso baixo entre aspas, porque é uma variável do tipo caractere. Então, vou colocar aqui, ó, peso baixo. Então, vou colocar aqui, ó, peso baixo, e aqui nós já temos a primeira categoria. Então, veja, se o peso, nesse caso, aliás, se a resposta aqui, que é o IMC, se o RES ele é inferior a 18,5, então está na categoria peso baixo. Então, a gente vai fazer isso com as demais categorias, tá? Então, deixa eu só copiar aqui e colar aqui, ó, vou copiar e vou colar, só que aqui eu vou colocar outra condição. A condição é que o RES, nesse caso, ele tem que ser maior ou igual a 18, então vou colocar aqui, ó, maior ou igual a 18 e menor ou igual a 24,9. Então, vou colocar aqui o meu operador de i e vou dizer que tem que esse res, então vou colocar aqui o res, ele tem que ser menor ou igual a 24,9. Então, vou colocar aqui 24,9. Então, vê só, cada operação dessa aqui eu vou colocar entre parênteses, então vou colocar aqui entre parênteses também. E aqui que é para garantir que essa operação vai ser feita primeira, depois de fazer a outra operação, que é a operação lógica. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que depois que eu fizer essa operação, vai resultar um valor verdadeiro ou falso. E aqui também, depois que eu executar essa operação, vai resultar um valor verdadeiro ou falso. E aí, depois que eu tiver esses dois valores, né, verdadeiro ou falso, e o R vai comparar se esses dois são verdadeiros. Ele vai comparar aqui com esse operador aqui chamado I. Então, esse operador I, para que essa condição seja satisfeita, essa primeira condição tem que ser verdadeira e essa aqui também tem que ser verdadeira. Caso contrário, a condição não é satisfeita. Beleza, então resumindo aqui a parada, eu estou dizendo o seguinte, que para categorizar, né, o peso, nesse caso o peso saudável, o RES, que é o valor do IMC, ele tem que ser maior ou igual a 18 e menor ou igual a 24,9. Então, se essa condição aqui for satisfeita, aqui vai deixar de ser peso baixo e vai passar a ser peso saudável. Então, vou digitar aqui, ó, saudável. Então, com isso aqui, nós já temos a nossa segunda categorização. Tudo bem até aí? Então, vejam que eu coloquei aqui, ó, CAT igual a peso saudável. Agora, nós vamos para a terceira categorização. Então, só vou copiar isso aqui e colar. Deixa eu só copiar e colar aqui embaixo. E na terceira categorização, o RES ele tem que ser maior ou igual a 25. Então, vou colocar aqui, ó, 25. E ele tem que ser menor ou igual a 29,9. Então, vou colocar aqui, ó, 29,9. Então, estou dizendo que o RES, que esse RES, só lembrando aqui, ó, é o cálculo do nosso IMC, né? Esse RES vem de resultado. Então, o resultado do nosso IMC, ele tem que ser maior que 25, maior ou igual a 25 nesse caso, e menor ou igual a 29. E com isso, eu deixo de ter peso saudável e agora eu vou ter sobrepeso. Então, vou colocar aqui sobrepeso. Então, com isso, aqui nós temos a nossa terceira categorização. E agora nós vamos para a nossa quarta e última categorização. A quarta e última categorização diz que para ela ter obesidade, ela tem que ter um IMC maior do que 30. Ou seja, esse RES aqui, que é o cálculo do IMC, ele tem que ser maior do que 30. Então, eu vou colocar aqui, ó, se, nesse caso, o nosso RES, ele for maior do que 30, aí nós dizemos que é obesidade. Então, vou colocar aqui, ó, vamos dizer que a nossa categoria, CAT, ela vai ser igual a obesidade. Então, vou colocar aqui, ó, obesidade. Obesidade. Então, temos aqui obesidade. Tudo bem? Agora nós temos uma categorização. Como assim uma categorização? É assim, vê só. Eu vou entrar aqui com peso e com altura, e ao invés agora dele me retornar o RES, ele vai me retornar justamente o quê? Vai me retornar se a pessoa está com peso baixo, está peso saudável, está sobrepeso ou está obesidade. Agora vê só uma coisa, ó, esquecendo. Vocês acham que dessa forma que está aqui vai me retornar essas categorias? Não vai retornar. Por quê? Porque aqui, ó, no meu return, eu estou colocando o RES. Se eu deixar dessa forma, ele vai me retornar ainda o valor numérico. Eu não quero o valor numérico, eu quero o valor categórico.
Então, vou trocar aqui, ao invés de res, vou colocar cat. Então, vou colocar aqui cat. Então, agora, quando a gente executar isso aqui, ao invés, presta atenção, ao invés de colocar o valor numérico, ele vai nos retornar um valor categórico. Então, se eu executar aqui o MC, vai retornar um valor categórico, sim ou não? Não, ainda não. Por quê? Porque primeiro eu tenho que atualizar a função. Vou atualizar, executando a função. Atualizei, está atualizada. Agora, quando eu executar, ó, vejam, ele vai me retornar um valor categórico. Veja, ele colocou aqui, ó, peso baixo, peso baixo, peso baixo. Vejam só. Por quê? Porque o cálculo aqui do RES, que é do IMC, ele ficou aqui, ó. Vocês lembram que era 17? Era 17 ponto alguma coisa. Então era 17. Aí o 17 ele está abaixo do 18,5. Então, como está abaixo do 18,5, ele vai entrar aqui, ó, na categoria peso baixo. Então vejam o poder da função. A função simplesmente é o poder. Vejam só, eu estou aqui com vários processos, ó. Aliás, eu estou com várias linhas de comando para resolver uma tarefa. Para resolver uma tarefa, eu estou utilizando várias linhas de comandos. Então, imagina só, agora, para eu resolver essa tarefa, ao invés de eu levar todas essas linhas de comandos aqui, ó, todas, ao invés de levar todas, eu só levo quem? O tal do IMC, que é o nome da minha função. Então, para isso é que servem as funções. Eu consigo compactar uma tarefa, que nessa tarefa exige vários comandos, em apenas um comando, vamos dizer assim, que é o nome da minha função. Então, esse é o poder das funções.